Boa noite, muito obrigado a todos por terem vindo, todas e todes. Mas eu vi o Flávio Bolsonaro fazendo isso, me parece que é o novo trade na direita, né? Se eu não sou comunista, se eu não falar todes. Porque assim, se eu não votar a favor do PEC do PL da misoginia, se eu não votar a favor do PEC da blindagem, e se eu não usar pronome nenhum, eu sou naturalmente um comunista safado. E é assim como as coisas se tornaram e elas se direcionaram aqui no Brasil. Nós temos a pior direita do mundo. A direita do Brasil ela conseguiu ser corrupta e esquerdista ao mesmo tempo, que é uma das grandes novidades que nós temos. Mas tirando piadas de stand-up comedy sem graças à parte, enquanto eu vim fazer uma sessão aqui, queria primeiro agradecer demais a todos por terem vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Vai TV. Queria agradecer demais pessoas que não são de Pouso Alegre vieram. Eu vi que tem os rapazes de Poços aqui. Quem mais é de fora? Lavras? Meu Deus do céu. Não, muito bom. Maravilhoso. É a força do sul de Minas. Mas eu digo pra vocês, agradeço. E agradeço a construção. Veja o momento que nós estamos. Se eu não fizer uma retrospectiva, estamos em 2026. E voltar 6 anos no tempo. No ano que o Russo... No momento que o Russo recebia mensagens e ligações de jornalistas falando: há uma operação policial acontecendo na sede do Movimento Brasil Livre. O que vocês têm a dizer sobre isso? Pessoas foram presas. E sim, no ano de 2020, uma operação policial tocada pelo bolsonarismo, falsa, que prendeu pessoas inocentes que foram soltas logo em seguida, em que absolutamente todos os envolvidos foram inocentados, e que o Ministério Público tomou bronca de um juiz. É raríssimo isso acontecer. Imagina um promotor tomar um pito do juiz porque se comportou mal no processo. Aquilo lá aconteceu e todas aquelas pessoas imaginaram: o MBL e o sonho deles acabou, esses caras estão enterrados. Se eu olhasse naquele dia que a polícia foi no nosso escritório para tentar nos prender, se eu olhasse naquele dia e apontasse 6 anos depois que eu estaria aqui com vocês, falando uns 7% de intenções de voz pesquisadas que saiu dessa semana, descobrindo que na pesquisa Veritas eu estou entre 7 a 9% no Acre. E olha o que eu tinha falado, é que eu ia transformar o Acre num território. Eu não ia acreditar, falei, lógico que isso é uma piada, né? Mas não, de coração aberto, eu mesmo nunca duvidei. O Russo que tá aqui comigo, e a gente passou por todo esse momento junto, o Russo sabe. E aliás, que privilégio de vocês de ter um vereador como o Russo. Uma salva de palmas pra esse cara. O Russo viu, e ele construiu com a gente, do zero, um novo MBL. Não sei se foi você ou o Orlando que disse que o MBL formalmente nasceu em 2014. Mas o verdadeiro nascimento do MBL foi o Russo. Foi quando a gente foi cancelado pela direita. Porque veja, mesmo hoje, qualquer um pode virar e falar que é anticomunista, que eu odeio o PT. É a coisa mais fácil de se fazer. O PT é ruim. Metade da população do Brasil não gosta da esquerda. Pois, portanto, basta só dizer: eu não gosto do PT, e você pode ficar grande. Agora, o que nós fizemos ali, firmarmos nossa tese, e firmarmos o pé em nome da integridade, da inteligência e do sonho de um Brasil maior, aquilo confrontaria o bolsonarismo. E a gente topou confrontar. E essa foi a maior aventura política que um grupo poderia ter no nosso país. Volta pra cá, tentaram prender a gente por causa dessa audácia. A gente resistiu, ficou de pé. E aí criamos novas ideias políticas. Muitas pessoas cruzaram comigo aqui que tem a revista Valete. Nós criamos a nossa própria forma de pensar o Brasil. Depois criamos um livro de projetos. Depois criamos o próprio partido político. Depois criamos os candidatos. E agora já estamos quase criando o Brasil que a gente quer. Veja que o poder da ideia, o poder da imaginação, essas coisas vão levando você à frente quando você vê os seus sonhos estão se realizando. Nós, que estamos fechados praticamente há 6 anos atrás, estamos completamente no jogo. Nós somos a pré-candidatura que mais cresce à presidência da República do Brasil. Os 2 primeiros lugares estão estagnados. Nós estamos crescendo aqui em Minas, já estou tecnicamente empatado no governador de vocês. E eu vou passar ele. E nós vamos buscar eles todos. Porque nós estamos propondo coisas que são absolutamente únicas no Brasil. Que é sonhar um país grande. Reparem todos aqui. Vocês quando vão na escola, e toda vez que um professor vem fazer algum discurso sobre o que é o Brasil, ele vai falar que o Brasil é um lugar muito desigual. Reparem isso. Nossa, o Brasil tem muitas desigualdades, o Brasil tem muitas mazelas, temos que resolver essa desigualdade. É sempre um papo para baixo. Parece que o Brasil já é um país rico, mas que ele ficou desigual e isso deixou ruim. É mentira. O Brasil é um país com potencial, e eu falo em todos os lugares, para ser, já neste século, um dos 5 países mais importantes do mundo. Ponto. Ele tem território para isso, ele tem população para isso, ele tem economia e recursos naturais para isso. Inclusive, quando a gente junta esses 3 elementos, só existe, juntando esses 3 elementos aí, Estados Unidos, China, Índia, Rússia, Brasil e União Europeia. Eu tive que juntar. Dentre esses 6 exemplos, qual é o único que não tem bomba atômica? Brasil. Qual é o único que não se leva a sério como superpotência de todos esses exemplos? Brasil. Qual é o único que se trata como piada? Veja, a Índia é talvez o país mais desigual do mundo. A Índia não fica falando por aí que o problema dela é desigualdade. A Índia está querendo deixar de ser pobre, a Índia está falando de ser grande, a Índia já está indo para o espaço, a Índia tem bomba atômica, a Índia se leva a sério. E olha que difícil se levar a sério quando você tem aquelas séries indianas, né? Não é uma coisa exatamente fácil, mas eles se levam a sério.
China se leva a sério. O único que não se leva a sério é o Brasil. Aí vão ter os professores na escola. Ninguém ensinou a nós a pensar que nós vamos viver num país grande e que seremos dominantes. O que é ser dominante? É não deixar ninguém meter o dedo na tua cara e falar o que você deve fazer. É não puxar o saco de ninguém. A Índia não puxa o saco dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos não puxa o saco da Rússia. A Rússia, por seu turno, não puxa o saco da China, que não puxa o saco de ninguém. Nós, entretanto, estamos permanentemente puxando o saco e buscando a aprovação dos outros. Em tudo. Vem um gringo aqui no Brasil, eu odeio aquele humorista francês. A galera, o gringo gosta da gente. A gente é tarado por atenção de gringo. Isso se reflete em todas as esferas. Tava lá o Flávio Bolsonaro igual uma cadela. Em inglês horrível. Please, America, you must have my hair earths. Querendo entregar as terras raras que, por sinal, estão aqui na região. Vocês sabem disso, né? As terras raras estão na região de vocês, estão no sul de Minas. E o cara tá louco pra entregar as terras raras para os Estados Unidos, porque isso pode tornar, nas palavras dele, os Estados Unidos ainda mais poderosos. Que coisa de maluco. Enquanto isso, o governo Lula encadelado pela China. Então, há um problema na nossa alma em que a gente pensa muito pequeno sobre o país. Só que aí tem um problema. Se você quiser pensar grande e quiser ser grande, você vai ter que abandonar vários conceitos que a gente acredita. A gente é coitadista, a gente é pobrista, a gente gosta de fingir, eu sou singelinho, eu sou bom moço. A gente tem que ser grande. A gente tem que falar assim, país sério tem favela? Não tem país sério com favela. País sério tem vergonha de ter favela e trata de estabilizar. A gente tem que acabar com favela. País sério tem discurso vitimista? Não. A gente não tem que ter discurso vitimista. A começar toda vez que eu estudo história. Levanta a mão aqui quem tem certeza que os portugueses roubaram o nosso ouro. Roubaram. Levanta a mão. Ele falou que roubou. Pô, que bom que foi só você. Porque ninguém roubou ouro nenhum aqui. E esse é papo de perdedor que a gente fica aceitando os nossos tios e amigos. Roubaram o nosso ouro e devemos errar. Mentira. Nós somos uma grande nação e vocês que estão aqui são descendentes diretos dos portugueses que vieram pra cá. Então a gente tem ódio como nação. Não vocês já são do time. Mas o Brasil como todo tem ódio do próprio passado. O Brasil odeia o próprio passado, tem vergonha da própria história, não sabe o que faz no presente e não tem a menor ideia do que será no futuro. Isso é horrível. Então nós vamos olhar para o passado e falar, nós somos, e porque somos, a maior experiência tropical no mundo. Vocês sabiam disso? A maior nação tropical do mundo é o Brasil. A maior experiência tropical civilizacional do mundo é o Brasil. O único povo que conseguiu montar num território tão grande, uma civilização complexa, que hoje é uma das maiores economias do mundo, foi esse povo que misturou português com os índios e com os negros aqui e construiu uma coisa única. A gente não se toca nisso. Construir civilização em clima temperado é mais fácil. Aqui é difícil. Aqui é tudo mais difícil. E nós conseguimos. Somos a maior experiência tropical do mundo. Foi o nosso povo que fez isso. Ai, mas se os holandeses foram embora e foram derrotados, fizeram fracos. Os portugueses, que eram brasileiros aqui, eram mais fortes que eles e derrotaram os holandeses. E que bom. Porque a maior parte das experiências coloniais dos holandeses e mesmo dos ingleses em áreas tropicais foram uma merda. Vocês sabiam disso? Não se esqueçam disso. A maior parte dessas experiências coloniais foi uma porcaria. E nós não. Nós demos certo. Nós ficamos com medo do passado, com vergonha do que nós fomos, e não temos uma tesão, uma ambição do futuro. Pois bem, eu tenho ambição do futuro. E vocês que estão presentes, vocês têm, porque vocês vieram pra cá e vocês acreditam no projeto. Eu acho que em 30 anos a gente já tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo. Daqui a 30 anos a gente já tem que ter bomba atômica. Aqui na região de vocês tem que ter usina nuclear, explorando o urânio que existe na região e colocando energia pro resto do país inteiro, energia barata. A gente tem que ter ferrovias e rodovias cruzando todo o território nacional, escoando nossa produção, que não pode ser uma produção apenas agrícola. Nós temos que ter cidades funcionais e complexas. O país tem que estar inteiro desfavorizado. Algumas cidades como o Rio de Janeiro serão cidades-estado, sim. Vão receber turistas do mundo, sim. Seremos hubs de tecnologia, sim. Terra rara vai ser usada para fazer semicondutor em território brasileiro. Semicondutor vai ser feito aqui em Minas Gerais. Vai ter caras, amigos de vocês que fizeram engenharia, ganhando salário de 70, 80 pau por mês, normalmente trabalhando em empresas de tecnologia aqui. Basta a gente trazer essas empresas para cá e não fazer igual o viadinho fora do personal que quer dar tudo pro americano. É isso que nós vamos fazer. Esse é o Brasil que eu vejo. É um Brasil que vai ter forças armadas. É um Brasil que tem forças armadas poderosas e que não vai ficar aqui olhando o Trump e falar que vai transformar o PCC em um comando vermelho em organização terrorista. Nós vamos fazer isso por nós mesmos. Nós vamos eliminar, nós vamos prender e matar as lideranças do crime organizado no Brasil. E depois a gente vai olhar para a Bolívia e vai falar, vamos resolver aí? E depois vamos para o Equador, vamos resolver aí? E depois vamos para a Colômbia, vamos resolver aí? E vamos resolver a América Latina. Nós vamos criar na América Latina uma força de enfrentamento a todo o crime organizado. Pra gente não ter mais no nosso continente a fama de produtor de cocaína. Porque essa é a fama que nós temos. O nosso continente como tem fama de fornecedor de cocaína, jogador de futebol e outras coisas quase tão ruins quanto. Essa é a fama da América Latina. Vamos tirar essa fama horrorosa do nosso continente. É o Brasil que é o líder, que nasceu para o líder, para ser líder no continente fazendo isso. O Brasil tem que ser a maior força produtora de marcas e soft power pro tal do sul global, na África, na Ásia. As pessoas têm que assistir programas nossos, filmes nossos, dançar música nossa. As pessoas têm que viver o Brasil, tem que ter restaurante brasileiro no mundo. Não tem. Só tem um outro churrascaria nos Estados Unidos. As pessoas não comem comida brasileira fora do Brasil. O Brasil não sabe se vender pro resto do mundo.
E esse Brasil em 30 anos que a gente precisa construir é um Brasil que é uma potência em todas essas áreas. Tudo o que eu falei aqui não é sonho, não é inexequível, não é impossível. Nações menos importantes que nossa já conseguiram fazer isso. E nós só não fazemos porque nossas lideranças são toscas, burras e estão muito mais preocupadas em manter a população produtiva aqui numa espécie de uma prisão enquanto eles sugam o nosso trabalho via impostos do que tornar essa nação grande. Eu não quero fazer isso, eu não quero ser rico, eu não quero nada. Eu sou igual o russo, igual as outras pessoas esquisitas que compõem o sul. Eu quero colocar o meu e o nome dos meus amigos na história. É isso. Eu quero que as pessoas estudem os nossos feitos. Eu quero que as pessoas daqui 30, 70, 100 anos se lembrem de dias como esse hoje. Eu quero isso, eu quero colocar o nome na história. E colocar o nome na história vale mais do que qualquer dinheiro, vale mais do que qualquer jatinho do Vorcaro, do que qualquer prostituta do Vorcaro, vale mais do que qualquer festa, de qualquer coisa. Vale a eternidade de você tornar a tua nação, do teu povo grande. E nós temos que pensar só nesses termos. É o único termo que importa. E é muito difícil fazer construir isso porque as pessoas não te compreendem. Eu falo com presidentes de partido, agora eu sou um presidente de partido. E eles são pra mim ser um idiota andando de carro por aí. Eu sou realmente um idiota andando de carro por aí. Mas agora eu sou um idiota com 7%. E já seremos com 12%, 15%, 18%. Sempre um idiota. Um dos meus grandes heróis é o Steve Jobs, fundador da Apple, que ele diz a seguinte frase: Stay hungry, stay foolish. Quer dizer, permaneça faminto, permaneça tolo, permaneça idiota, permaneça bobo. Ou seja, permaneça sonhador como um menino, mas com a ambição de um homem adulto. Seja bobo, imaginativo, criativo como uma criança, mas tenha a ambição da pessoa mais poderosa de todas. Nós temos que ser isso. Nós temos que ser famintos pela mudança, mas abertos para imaginar as coisas novas e desprendido da imagem, da arrogância. As pessoas têm que ser desprendido, tem que ser leve. Eu só estou usando essas roupas aqui porque estão me brigando na pré-campanha. Por mim, eu estava tocando com ele. Essa é real. E nós temos que ser essas pessoas. Esse é o espírito brasileiro que será o espírito vencedor. Tá? E eu estou aqui hoje com você de mais uma etapa de trazer essa vitória e trazer essa mensagem que é uma coisa completamente nova em termos políticos. E um recado aqui também. Filie-se ao partido. Se tem mulheres aqui, filie-se outros candidatas também. Tá? Preciso filie-se. Sonhem algo. Sonhem muito alto. Coloca o Russo aqui. O Russo será prefeito dessa cidade. Eu vou falar. O Russo será prefeito. Ele foi trabalhar comigo em São Paulo. Era um rapaz tímido, estudioso, tímido. Foi trabalhar com a imprensa, escrevia. E ele se desenvolveu depois como líder. Então, às vezes você está se vendo agora numa posição pequena, mas você não sabe que você tem um leão dentro de si. Isso aqui foi meio Pablo Marçal, mas... Então, destravou o mindset. Mas é verdade. Você carrega algo. E esse é o ponto. Eu preciso de vocês nisso. O nosso partido é um partido que tem essa energia. Essa vibe que eu falei aqui pra vocês. Tá? É a vibe de sermos lúdicos, seremos até meio bobalhões, mas a nossa missão é tão grande, tão maior que os outros, que ela vai pautar os outros. E vai já acontecer uma coisa, para eu passar a palavra aqui, para não ficar falando tanto tempo. Quando você sonha mais alto, mesmo seus inimigos façam a imaginar a sua imaginação e sonhar os seus sonhos. Eu vi o mineiro daqui, né, um conterrâneo de vocês, o ex-namorado do Dedé Numon, como é o nome dele? Meu Nicolas Ferreira, imitando absolutamente todas as minhas falas. Absolutamente todas as minhas falas. Ele falou que tá na hora do Brasil deixar de querer ser um bombo alegre. Ele falou que tá na hora da gente desfavelizar o Brasil, que a estética da favela não funciona, que o Brasil precisa ser buquelizado e que a gente precisa de uma nova imaginação. E eu acho que é ok ele fazer isso. Antigamente eu ficava com raiva, eu acho que é ok ele fazer isso. No fundo, ele e outros estão pagando um tributo aos criadores de um novo Brasil. E eles só querem fazer parte disso. E eles vão fazer, obedecendo. Quem vai mandar seremos nós. Muito obrigado, amigos. Só um ponto aqui, né, indo na linha do que a Rafa falou, e já tá bem pra pergunta. A Rafa jogou mesmo, né? O desafio de vocês aqui no estado, de fato, não é normal Minas não ser o segundo estado mais importante do nosso grupo. Eu acho que vocês têm que sair dessa eleição já em segundo lugar. Porque não vai dar pra passar São Paulo ainda. Razões óbvias. Ou a gente vai ter o Kim e o Guto concorrendo pra deputado. Ou o Kim pra governador e o Guto pra deputado. É muito, né? Ainda São Paulo tá lá, mas assim, vocês têm que ter pra cima. Agora eu abro, né? Eu começo a olhar a lista que a gente tem nos pré-candidatos. Eu falei, opa, a gente vai ganhar. Porque pra vocês entenderem como é que começa a revolução. Se eu parar agora com os 7%, se eu fizer aqui, vou botar, se eu jogar de voto de legenda, metade dos votos que eu tiver pra presidente, eu faço quase 2 cadeiras de voto de legenda aqui. É só nosso time conseguir o mínimo, que o nosso time vai fazer essas 2 cadeiras. Ou seja, nós podemos falar que nós temos 2 deputados federais de Minas Gerais. Se a eleição parar agora, mas a gente tá crescendo, então vamos lutar pra mais. Agora eu abro as pesquisas e eu vi o Ben Mendes figurando ali, tecnicamente empatado com o atual governador de Minas, o Matheus, e com o Gabriel Azevedo, que concorreu à prefeitura de Belo Horizonte. O Ben Mendes é pré-candidato ao governo de Minas agora. É a primeira semana de pesquisa que ele começou a aparecer. E esse é o exemplo da força que começa a ganhar forma. Veja, vocês souberam, recentemente a gente teve uma série de traições. Quem é só ele levanta a mão. E a gente reparou o seguinte, muitas pessoas nos traíram, porque eles vinham com nada, ganhavam tudo, depois diziam que a gente era um problema, porque eles queriam crescer puxando o saco de bolsonarismo e nos abandonaram. Agora,
O caso do bem é um caso diferente. Nós temos ele já é conhecido, ele já é famoso, ele passou a ser atacado por se juntar a nós, e ele não ligou. Ele falou, não, eu vou me juntar a esses caras, porque é a turma que comanda meus valores. Começou a participar, começou a atuar, tá estudando, tá lendo, começou a participar de eventos na imprensa, foi cancelado recentemente numa briga e cresceu. O Ben Mendes agora está no jogo eleitoral de Minas Gerais. Então quando a gente olha, essa é a loucura toda, a gente tá com o Russo aqui construindo uma eleição para prefeito nessa cidade já na próxima eleição 28. A gente terá deputados de Minas no plural. E a gente tem um homem concorrendo como pré-candidato ao governo, um homem íntegro. E já tá no jogo. Nós não éramos nada. Nós perdemos tudo. Veja só a incrível capacidade que a gente tem de ver ao jogo. Então, assim, o bem precisa de vocês. Todo o time nosso de candidatos a deputado precisa de vocês. O Russo precisa de vocês, especialmente aqui na região. E vocês precisam de vocês. Quantas cidades aí estão aqui representadas? São várias. Quantos núcleos de diretórios vão montar? Quantos candidatos estão aqui hoje que não tinham coragem de falar em público e um dia terão ouvido vão falar na tribuna? Quantas pessoas querem mudar suas realidades? Basta a gente querer. A gente é uma máquina realizadora. É uma máquina. Isso só tá começando, tá? Então, esse é um recado para vocês, dias. Sejam muito ambiciosos. Muito ambiciosos, que o espaço para nosso crescimento é colossal. O que você acha do Renan como futuro presidente do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.